O vento do mar de Patmos golpeava as rochas com força incessante. O exilado João, de cabelos brancos e olhar inflamado, permanecia de joelhos sobre a pedra fria. O sal queimava seus olhos, mas sua atenção estava fixa no céu. A ilha era pequena, árida, um refúgio de prisioneiros e de sonhos mortos. Contudo, naquele instante, a eternidade se abriu diante dele como um véu rasgado. O velho apóstolo, isolado por causa do testemunho de Jesus, aguardava respostas que nem Roma, nem o tempo podiam oferecer. As notícias vindas do continente eram sombrias. Igrejas perseguidas, irmãos lançados às feras, crianças órfãs, líderes mortos. O império erguia altares ao poder e exigia adoração ao imperador como a um deus. E o povo de Deus, humilhado, perguntava: até quando, Senhor? A caverna onde João se abrigava tornara-se seu santuário. O ar estava denso. Ele recordava as vozes dos mártires e o silêncio de Deus que se estendia como noite. Então, um clarão, uma presença, um som semelhante ao trovão atravessou o firmamento. Era como se todo o universo tivesse prendido o fôlego. O cordeiro, que antes fora morto, agora estava de pé diante do trono. Sua presença emanava autoridade e santidade insuportáveis. Em sua mão, um livro selado com 7 selos. O roteiro da história humana, o decreto do juízo, o segredo do futuro. Nenhum ser nos céus ou na terra fora achado digno de abri-lo. João chorava, consciente de que se o livro permanecesse selado, a justiça jamais triunfaria e o mal seguiria impune. Mas então uma voz firme ecoou entre os anciãos: não chores, o leão da tribo de Judá venceu. O cordeiro se aproximou do trono e tomou o livro. O universo estremeceu. Seres celestiais prostraram-se, harpas e taças cheias de incenso se ergueram. E uma canção nunca antes ouvida encheu o espaço, o cântico dos redimidos. Os olhos de João se abriram para o invisível. Quando o cordeiro rompeu o primeiro selo, um estrondo de trovão anunciou o início da sequência que mudaria o destino da humanidade. Um cavalo branco surgiu, resplandecente. Seu cavaleiro trazia um arco e uma coroa e partiu conquistando e para conquistar. João observava, aterrorizado e fascinado, enquanto o poder da conquista humana se desenrolava diante dele. Impérios, ideologias, domínios que se erguem em nome da glória, mas terminam em desolação. O segundo selo se rompeu. Um cavalo vermelho sangue galopou. Seu cavaleiro trazia uma grande espada e a paz foi tirada da terra. A guerra se espalhou como fogo. Na visão de João, cidades caíam, famílias se separavam e os homens matavam uns aos outros em nome de causas que julgavam justas. O sangue tingia o solo da história. O terceiro selo foi quebrado. Um cavalo negro emergiu, seu cavaleiro segurando uma balança. Vozes invisíveis mediam trigo e cevada, calculando a sobrevivência dos famintos. A fome se ergueu como tirana sobre a humanidade. O luxo de poucos contrastava com a miséria de muitos. João via a economia do império e as desigualdades multiplicando-se sob os olhos de Deus. O quarto selo foi aberto. O silêncio foi cortado por um galope doentio. O cavalo era pálido, cor de cadáver. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia de perto. João sentiu o ar gelar. Guerras, pestes, desastres e a corrupção do coração humano formavam o rastro daquele cavaleiro. 1/4 da terra foi entregue à sua devastação. O apóstolo compreendia. Os cavaleiros não eram meros símbolos, mas forças espirituais que percorriam séculos. Conquista, guerra, fome e morte, as 4 engrenagens do sofrimento humano. Tudo acontecia sob o olhar soberano do Cordeiro. A história não estava fora de controle. Mesmo o caos obedecia a uma direção. O som dos cascos ecoava até o presente. Roma era apenas uma face da besta que se levantaria repetidas vezes.
O domínio humano, a violência, a exploração e a morte continuariam enquanto o livro não fosse totalmente aberto. João sabia que cada selo traria nova revelação, nova dor, mas também a certeza de que a justiça não dorme. A ilha continuava escura, mas algo dentro dele ardia. Não era desespero, era expectativa. Se o cordeiro abria os selos, era porque a redenção estava próxima. A dor tinha propósito, o sofrimento tinha limite, a história tinha direção. O vento de Patmos rugia como testemunha de um drama eterno. O céu havia dado seu primeiro passo. Os cavaleiros haviam partido, e a humanidade jamais seria a mesma. E o céu preparava a próxima revelação. Roma reinava absoluta. As águias do império dominavam o mundo conhecido, suas legiões marchavam sobre estradas perfeitas, e a paz imposta pela espada era celebrada como virtude divina. Mas sob essa aparência de ordem, a podridão espiritual crescia. O imperador Domiciano exigia ser chamado de Senhor e Deus. Nos templos, o incenso queimava em sua honra. Negar o culto imperial era crime contra o Estado. Enquanto o Coliseu rugia com aplausos, os cristãos eram lançados às feras, queimados em fogueiras ou crucificados como espetáculo público. A fé, antes pregada nas ruas de Jerusalém e Antioquia, agora resistia nas sombras das catacumbas. Pastores eram caçados, igrejas desmanteladas, o medo reinava, mas a chama da esperança não se apagava. João, o último apóstolo vivo, carregava em si as memórias de Cristo e o peso das perdas. Vira Pedro ser crucificado, Paulo decapitado, Tiago morto à espada. A geração dos primeiros testemunhos desaparecera, e a nova geração de fiéis via o império esmagar a verdade como se esmagam uvas no lagar. Era o tempo da prova final. Na solidão de Patmos, João sabia que a perseguição não era o fim, mas o prelúdio de algo maior. O cordeiro que abrira os selos estava revelando que o sofrimento humano não é acaso. Cada império, cada crise, cada lágrima, fazia parte de um roteiro que o céu escrevia com justiça e precisão. Os selos não eram meros castigos, eram respostas. Juízos que expunham a farsa da glória humana e a corrupção do coração sem Deus. O primeiro cavaleiro, o da conquista, representava a ilusão do poder. Roma acreditava governar o mundo pela força de suas legiões, mas a conquista trazia consigo a semente da própria ruína. Quando o domínio humano substitui a soberania divina, o cavalo branco cavalga. O segundo, vermelho, mostrava que a glória militar sempre degenera em sangue. A guerra que Roma levava aos outros acabaria consumindo seus próprios filhos. O império que conquistou pela espada morreria pela espada. O terceiro cavaleiro, negro, surgia como reflexo da ganância. O comércio, o tributo e a exploração alimentavam a fome dos pobres e o luxo dos governantes. Enquanto a elite banqueteava-se, o povo media o pão por moedas. A economia tornava-se instrumento de controle e desespero, e o quarto cavaleiro, pálido como cadáver, selava o ciclo. Onde o homem busca glória sem Deus, encontra apenas morte. A peste, a fome e a violência eram a colheita inevitável de uma civilização erguida sobre idolatria. João via o império à luz dessa revelação. Roma não era apenas um estado, era um sistema espiritual de rebelião. Sua força vinha das profundezas e seu esplendor era fachada para a opressão. Domiciano, vestido de púrpura, representava a arrogância humana que ousa sentar-se no trono que pertence ao Cordeiro. Mas o livro selado em mãos do Cordeiro mostrava algo maior. Ele continha os decretos de Deus para toda a história, desde a primeira rebelião até o juízo final. Cada selo aberto revelava não apenas o destino da terra, mas também a fidelidade do Deus que governa acima dos tronos.
Enquanto os selos se abriam, João percebia que nada escapava ao domínio do Cordeiro. A conquista, a guerra, a fome e a morte não eram sinais de ausência divina, mas de sua intervenção soberana. Deus não era omisso. Ele estava julgando. Os cavaleiros cavalgavam porque o Cordeiro permitia, e a cada galope, o império do mal se aproximava de seu fim. Para os fiéis espalhados pelas províncias, essa visão era consolo e advertência. Consolava porque mostrava que o sofrimento não era em vão. Advertia porque revelava que o mesmo juízo que caía sobre Roma cairia sobre toda nação que se erguesse contra o Criador. A história humana, pensava João, é uma sucessão de impérios que se levantam contra Deus e caem diante de sua justiça. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos os sistemas passam, mas o trono de Deus permanece. O apóstolo, exilado entre pedras e sal, sentia que sua dor representava a de todos os fiéis perseguidos. Seu corpo estava preso, mas seu espírito percorria os séculos, vendo as gerações futuras enfrentar os mesmos cavaleiros sob disfarces novos. A conquista moderna, a guerra ideológica, a fome espiritual, a morte moral, tudo seguia o mesmo padrão profético. O Cordeiro, porém, não era apenas juiz, era também redentor. Ele abriu os selos não para destruir, mas para restaurar. Cada juízo revelava o vazio do orgulho humano e apontava para a necessidade de um reino justo. O trono de Roma cairia, mas o trono do Cordeiro jamais seria abalado. Enquanto o mar batia nas rochas, João via o contraste entre a glória passageira do império e a eternidade do reino de Deus. As coroas humanas enferrujam, os altares dos ídolos se desmoronam, mas o nome do Cordeiro permanece sobre todas as eras. Aquele que sofria por causa do Evangelho agora via o sentido da dor. Os selos eram resposta às lágrimas dos mártires. As almas sob o altar clamavam por justiça, e o Cordeiro respondia, ainda por um pouco de tempo. Não era esquecimento, era preparação. O apóstolo compreendia, enfim, que o poder de Deus se manifesta não na ausência do mal, mas no controle absoluto sobre ele. Mesmo quando tudo parece ruir, o livro permanece nas mãos certas. O trovão se dissipou sobre Patmos, mas o eco da revelação continuava ressoando dentro de João. A terra, os impérios e as eras podiam mudar, mas o Cordeiro seguia abrindo selos. E o céu preparava o momento do clamor dos mártires, o grito que atravessaria o tempo e alcançaria o próprio trono. O silêncio tomou o céu. Depois do galope dos 4 cavaleiros, o ambiente espiritual pareceu prender o fôlego. A terra sangrava. O império prosperava sobre ruínas, e a voz dos fiéis mortos ecoava entre os altares invisíveis do trono divino. Era o clamor dos que tinham dado suas vidas pelo testemunho do Cordeiro. Sob o altar celestial, João viu as almas dos mártires. Homens e mulheres, jovens e anciãos, todos vestidos de pureza, mas marcados pela dor. Eles clamavam com uma pergunta que atravessa os séculos. Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Era o gemido da injustiça acumulada, o grito de cada geração que morreu por crer. A cena era intensa. João percebia que o céu não ignorava o sofrimento dos justos. Cada lágrima derramada, cada morte silenciosa, cada injustiça esquecida pelo mundo estava registrada diante do trono. As almas não pediam vingança movidas por ódio, mas pela sede de justiça. Queriam ver o mal exposto, o engano desmascarado, a verdade triunfar. Então, o Cordeiro falou. Cada mártir recebeu uma veste branca, símbolo da vitória conquistada não pela espada, mas pela fidelidade até o fim. E foi dito a eles que descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos que seriam mortos como eles.
João entendeu. A história ainda não terminara. A justiça divina viria, mas no tempo exato do Cordeiro. O quinto selo revelava o conflito mais profundo da fé, a espera. Crer quando o céu está em silêncio, permanecer fiel quando o mal parece vencer. Foi ali, entre o altar e o trono, que João compreendeu que o verdadeiro campo de batalha não é externo, mas interior. Enquanto o apóstolo contemplava, o sexto selo foi aberto. Um som ensurdecedor rasgou os céus. A criação reagiu como se a própria natureza compartilhasse do clamor dos santos. A terra tremeu com um terremoto sem precedentes. Montanhas se moveram. O sol escureceu. A lua tornou-se como sangue. Estrelas caíram como fagulhas sobre o deserto da humanidade. Era o colapso das estruturas do mundo. O que parecia inabalável começou a desmoronar. O Império Romano, os reinos, as fortalezas, tudo que o homem erguera contra Deus, vacilava. O juízo não vinha apenas sobre Roma, mas sobre toda forma de soberba humana. João viu reis abandonando seus tronos, generais largando suas espadas, ricos fugindo de seus palácios, escravos e senhores correndo juntos em desespero. Todos procuravam cavernas e rochedos, gritando: "Caí sobre nós! Escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro." Era uma cena de terror cósmico. O poder que antes parecia distante, agora se tornava inescapável. O mesmo Cordeiro que havia sido rejeitado e crucificado, agora julgava o mundo. Sua ira não era capricho, mas santidade em ação. O amor ferido se tornava justiça pura. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. As ilhas se moveram de seus lugares. Os continentes estremeceram. O cosmos inteiro reconhecia a autoridade do Cordeiro. A criação, corrompida pelo pecado, parecia gritar junto: "Basta!" Para João, aquela visão era insuportável. Ele conhecia a misericórdia de Deus, mas agora via sua justiça sem véus. A santidade não pode coexistir com a impiedade. O pecado que o mundo alimenta com orgulho é, na verdade, a semente da própria destruição. O sexto selo revelava o dia em que toda a aparência cairia. Não haveria distinção entre poderosos e miseráveis. Todos se veriam nus diante da luz divina. Nenhuma fortaleza humana resistiria ao olhar do Cordeiro. João entendeu. O verdadeiro medo não é da morte, mas do confronto com a verdade. As visões se sucediam em espirais de juízo e glória. O apóstolo via multidões se escondendo da presença que outrora haviam desprezado. O céu e a terra se dissolviam em convulsão. Mas entre o caos, ele percebia algo. O trono permanecia firme. Nada do que acontecia era fora do controle. Os 4 cavaleiros haviam sido o prelúdio. O quinto selo mostrara o clamor dos fiéis. O sexto revelava o abalo final das fundações do mundo. João compreendia que, antes da restauração, haveria colapso. Antes da glória, o juízo. Antes do reino, o fim das pretensões humanas. O Cordeiro não apenas assistia à história, ele a conduzia. Cada selo rompido trazia à luz o resultado do afastamento de Deus. A conquista humana sem amor gera guerra. A guerra sem arrependimento produz fome. A fome sem compaixão culmina em morte. E a morte sem fé termina em desespero. Era o ciclo da humanidade sem Deus. Mas agora o ciclo estava se encerrando. O universo reagia. O tempo da paciência chegava ao limite. O juízo não era punição irracional, era restauração da ordem. O Cordeiro estava reivindicando o que lhe pertencia, a criação inteira. O apóstolo, ainda de joelhos, sentia a terra de Pátmos estremecer sob seus pés. O que via não era metáfora, era prenúncio. O mesmo Deus que fizera o mundo agora o preparava para um novo começo. A justiça divina não destrói, purifica. E entre trovões e tremores, João ouviu novamente a pergunta que ecoava desde os mártires: até quando?
Dessa vez, a resposta não veio em palavras, mas em visão. O cordeiro olhava o mundo com olhos de fogo e compaixão. A justiça não tardaria. Quando o pó assentou-se e o céu pareceu silenciar outra vez, João entendeu o que muitos jamais compreenderiam. A ira do cordeiro é também expressão do amor que não tolera o mal. A história não é um caos cego, é um tribunal em andamento. O sol ainda queimava sobre Patmos, mas o velho apóstolo sabia que nada seria igual. Ele carregava em seu coração a certeza de que o último selo traria a restauração final. Mas por enquanto, o mundo tremia, e o céu preparava o desfecho que revelaria o propósito de todo o sofrimento humano. O silêncio foi rompido pelo som dos clamores humanos. A terra, que antes parecia tão estável, agora tremia como um campo de batalha entre o visível e o invisível. O sol obscurecido lançava sobre o mundo uma luz avermelhada, e a lua, tingida de sangue, parecia chorar pelo destino da criação. Nas praças e templos, os homens gritavam sem compreender. Reis tentavam esconder-se sob tronos de pedra. Generais se lançavam nas cavernas. Os ricos abandonavam suas mansões e corriam lado a lado, com servos e escravos. Ninguém era grande, ninguém era seguro. A ira do cordeiro nivelava toda a hierarquia humana. As montanhas, outrora símbolos de estabilidade, rachavam como vasos frágeis. Cidades desapareciam sob poeira. Oceanos se moviam como se o coração da terra tivesse despertado. O firmamento se retraía, revelando um brilho que nenhuma estrela poderia conter. A glória do trono. Os povos clamavam às rochas: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Era o grito do desespero supremo, o momento em que o orgulho humano se desfaz diante da santidade. Aquele que rejeitou a graça agora enfrentava o amor transformado em justiça. João via o rosto dos homens, distorcido entre o medo e a incredulidade. O mesmo Deus que oferecera perdão agora se manifestava em juízo, e o contraste era insuportável. O tempo da misericórdia havia se esgotado. O cordeiro, outrora manso, agora era juiz. O apóstolo compreendia o peso do momento. O juízo não era vingança divina, mas consequência inevitável da rejeição persistente. O mundo escolhera sua própria ruína ao negar o governo de Deus. A ira do cordeiro não é destruição cega, é o ajuste de contas da verdade. As potências da terra, Roma, suas províncias, seus exércitos, representavam apenas uma face do mesmo sistema que atravessa os séculos, o domínio humano sem Deus. Cada geração repete o mesmo erro, acreditando controlar o destino. Mas quando o sexto selo se abriu, o engano se revelou. Nenhum império é eterno, nenhuma glória humana permanece. Os anciãos diante do trono observavam em silêncio. Seus rostos resplandeciam com a luz do cordeiro. Eles sabiam que aquele momento era inevitável. A paciência divina havia esperado o máximo. O amor havia oferecido chance após chance. Agora, o juízo completava o ciclo. João via o contraste entre os que se escondiam e os que descansavam sob o altar. Os mártires haviam clamado por justiça e ela chegava. Suas vozes, outrora abafadas pela espada e pelo fogo, agora ecoavam nas rachaduras do mundo. Cada lágrima era respondida, cada ferida lembrada. O apóstolo sentia que a história humana se aproximava de um ponto sem retorno. O sexto selo anunciava o colapso de tudo que o homem construiu sem Deus. Mas, ao mesmo tempo, revelava que esse fim era o prelúdio de um novo começo. Quando o velho se desfaz, o novo pode nascer. Entre os tremores e o caos, João percebia algo que poucos notariam. O cordeiro permanecia sereno. Seu olhar atravessava o tempo e as nações. Ele não era movido por raiva, mas por amor firme. Cada abalo, cada juízo, cada queda de estrela era uma convocação à verdade. O império, que um dia proclamara Domiciano é Senhor, agora se curvava diante da única soberania real.
A divindade humana caía por terra. As coroas rolavam pelo chão. O poder e o orgulho desmoronavam. E João entendia. A verdadeira vitória pertence ao Cordeiro que foi morto e reviveu. O céu não se tornara apenas cenário de destruição, mas palco de revelação. O universo testemunhava o triunfo da justiça. Os anjos entoavam cânticos que misturavam dor e glória. A criação inteira, mesmo gemendo, sabia que algo novo estava prestes a surgir. O velho apóstolo olhava o horizonte de Patmos e sentia a ilha vibrar sob seus pés. O mar se enfurecia e o vento parecia trazer fragmentos da visão celestial. Ele compreendia que o que via não era apenas o futuro distante, mas a explicação para o presente. O sofrimento da igreja, o silêncio de Deus, as lágrimas dos fiéis, tudo ganhava sentido. As catacumbas de Roma estavam cheias de nomes apagados pela perseguição, mas o céu os gravara em seu livro. A justiça divina não esquece. O sangue dos mártires, derramado nos anfiteatros, agora clamava como trovão. E enquanto os homens da terra gritavam por esconderijo, o Cordeiro permanecia em pé. Nenhuma força o abalava. Ele era o mesmo que havia suportado a cruz e vencido a morte. Aquele que fora julgado injustamente agora julgava com retidão. João contemplava e chorava. Não de desespero, mas de temor. A justiça de Deus é tão real quanto seu amor. E ambos se encontram na pessoa do Cordeiro. A cruz e o trono não são opostos, são o mesmo ponto visto em tempos diferentes. O terremoto cessava lentamente, a poeira se assentava, e um novo silêncio tomava o espaço. Não o silêncio da espera, mas o da conclusão. O selo estava aberto. A visão estava completa. O mundo, abalado, sabia agora que o tempo não pertence ao homem, mas àquele que vive pelos séculos dos séculos. João, exausto, apoiou-se sobre a pedra. O sol nascia sobre Patmos. O vermelho do horizonte lembrava o sangue dos fiéis e o brilho da glória futura. Ele sabia que o livro ainda tinha selos a serem abertos, mas também sabia que o fim já estava decretado. A justiça não é o oposto da graça, é sua consumação. E diante dessa revelação, o apóstolo curvou a cabeça em reverência. O mundo respirava em ruínas. O império continuava por um tempo, mas o seu destino já estava selado. O Cordeiro havia tomado o livro e nada poderia detê-lo. E o céu preparava a lição eterna. A mensagem que atravessaria os séculos até alcançar os corações do presente. O tempo passou, mas o eco da visão de Patmos ainda percorre a história. Os selos se abriram diante dos olhos de João, mas suas consequências continuam se desenrolando nos séculos. A humanidade moderna vive entre os cavalos do Apocalipse sem perceber. As forças que o Cordeiro revelou não são apenas memórias antigas, mas realidades espirituais que seguem cavalgando pelos caminhos do mundo. O cavalo branco da conquista tornou-se símbolo das ideologias humanas que prometem salvação sem Deus. Cada sistema que promete paz por meio do poder repete o mesmo engano. Impérios, governos e líderes buscam dominar, acreditando que podem moldar o destino da terra com suas próprias mãos. Mas toda conquista sem arrependimento gera escravidão. O arco e a coroa ainda reluzem, agora sob outras bandeiras. O cavalo vermelho da guerra jamais deixou de galopar. Ele percorre fronteiras, toma mentes, divide nações, irmãos e famílias. Sua espada é alimentada pelo orgulho humano, pela sede de domínio e pela incapacidade de perdoar. O sangue continua sendo derramado e o mundo continua aplaudindo seus heróis de guerra sem perceber que o preço é a própria alma. O cavalo negro da fome agora se manifesta não apenas na escassez de pão, mas na miséria espiritual. As balanças continuam nas mãos de sistemas econômicos injustos que medem o valor da vida em cifras.
Milhões carecem de sustento, enquanto poucos acumulam abundância. Mas a fome mais devastadora é a de sentido. O vazio interior que nenhuma riqueza preenche, e o cavalo pálido da morte segue atrás de todos. Seu galope silencioso atravessa hospitais, campos, cidades e consciências. Ele carrega a lembrança de que a existência humana é breve e que nenhum poder terreno pode deter o fim. O inferno o segue, lembrando que há mais do que o pó visível, há consequências eternas. João entendeu e registrou essa verdade. A história humana sem Deus é um ciclo de autodestruição. O mundo repete as mesmas etapas: conquista, guerra, fome e morte, até que o último selo seja aberto. Por trás dos impérios e sistemas há um conflito espiritual invisível. O Cordeiro continua controlando os tempos, e cada selo aberto aproxima a terra do juízo final. Para o povo de Deus, a visão é um chamado à esperança. Os mártires sob o altar não foram esquecidos. Suas vozes continuam ecoando como intercessão e testemunho. O sofrimento do justo jamais é perdido. Cada lágrima é colhida, cada sacrifício é registrado. O sangue dos fiéis clama não por vingança, mas por vindicação, pela revelação de que a verdade prevalece sobre a mentira. O sexto selo lembra que a criação reage ao pecado. O caos moral do homem reflete-se no desequilíbrio da natureza, nas crises das nações e nas catástrofes do mundo. Tudo aponta para uma realidade. O universo inteiro geme, aguardando o retorno do Rei. Quando o Cordeiro voltar, o céu e a terra se curvarão. Mas antes que o juízo final se manifeste, o apelo permanece aberto. A mensagem de João não é apenas advertência, é convite. Aquele que controla a história estende ainda a mão da graça. A ira do Cordeiro é real, mas a sua misericórdia é oferecida antes dela. Há tempo de arrependimento, há chance de reconciliação. O mesmo que julga é o que salva. Para cada geração, o Apocalipse continua sendo um espelho. As nações se orgulham de seu progresso, mas continuam erguendo tronos para si mesmas. Os poderosos ainda acreditam que controlam o destino. As massas continuam buscando refúgio em cavernas ideológicas, tentando esconder-se da verdade. Mas ninguém pode fugir da face do Cordeiro. A visão de Patmos nos chama à sobriedade. Não é um mito, é uma mensagem. O Cordeiro reina e a história caminha inexoravelmente para o encontro com ele. Os selos não são apenas catástrofes futuras, são revelações constantes do coração humano e da paciência divina. João, ao final da visão, não viu desespero, mas esperança. O mesmo livro que continha juízos também continha promessas. O Cordeiro abre selos não para aniquilar o mundo, mas para purificá-lo. O fim é apenas o início da restauração. O trono, o altar e as vestes brancas apontam para um reino onde o mal não terá mais voz. A igreja, espalhada e perseguida, deve recordar que o sofrimento nunca é o último capítulo. O Cordeiro governa sobre as tempestades, e nenhuma força pode apagar o nome dos que permanecem fiéis. As pedras que hoje esmagam serão testemunhas do triunfo vindouro. Quando o sexto selo se abriu, João viu reis, generais e escravos se esconderem, mas não viu o povo de Deus fugir. Os fiéis estavam sob o altar, guardados, cobertos, vitoriosos. Essa é a diferença eterna. Quem se submete ao Cordeiro é preservado mesmo em meio ao juízo. E assim, a mensagem de Patmos ecoa pelos séculos. Nada está fora de controle. As nações se abalam, os impérios caem, os sistemas mudam, mas o trono permanece. O livro está nas mãos certas. O Cordeiro reina. O velho apóstolo encerrou sua visão sabendo que o tempo da história humana pertence ao Cordeiro e que nenhum poder terreno pode mudar isso. E a cada geração, aqueles que creem repetem sua certeza. O Senhor reina e a terra se alegra. O juízo virá,
Mas o amor já foi revelado. Aquele que um dia virá em glória é o mesmo que morreu em sacrifício. E todo joelho se dobrará. Não pela força, mas pela verdade que se tornará impossível de negar. E o céu, ainda uma vez mais, preparava o chamado final, a voz do narrador eterno que atravessa eras e fala ao coração humano. Há uma linha invisível que separa o tempo da paciência e o tempo do juízo. O Apocalipse não foi escrito para despertar medo, mas para restaurar esperança. João viu o que poucos compreendem. A história não é caos, é propósito. O Cordeiro reina, mesmo quando os cavaleiros galopam. As guerras, as crises, as injustiças e as perdas que assolam o mundo não são o fim. São sinais de que o reino de Deus está próximo. A humanidade continua repetindo os mesmos erros, confiando em tronos instáveis e adorando o poder passageiro. Mas o livro ainda está nas mãos do Cordeiro, e isso muda tudo. O sexto selo revelou que nenhum império, ideologia ou riqueza pode esconder o homem da verdade. Um dia, todos verão a face do Rei. E naquele dia, a única segurança será estar coberto pelo sangue do Cordeiro. Enquanto o mundo corre em busca de refúgio, o povo de Deus é chamado a permanecer firme. O mesmo Cordeiro que julga é o que redime. Sua ira é justiça e sua cruz é graça. O fim anunciado por João é, na verdade, o começo de uma nova criação. Hoje, a voz de Patmos ainda ecoa. Volta-te enquanto há tempo. A porta da graça ainda está aberta, mas o selo final se aproxima. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e inscreva-se no canal para não perder as próximas profecias.